A Diam Produções foi uma empresa que foi criada pelo meu pai há cerca de 30 anos. Inicialmente, o objetivo era promover a cultura portuguesa em França. Na altura vivíamos lá. Mas ao longo dos anos foi-se estendendo a toda a Europa, produzindo alguns eventos em França, no Luxemburgo, Suíça, Inglaterra, etc. Sempre com o intuito de promover a cultura portuguesa junto das comunidades portuguesas existentes nos locais. Ao longo dos anos, portanto, foi realizando os eventos nas maiores salas da Europa, portanto, o Olympial, o Zenit, 8.000 pessoas, o Olympial 4.000, o Rocal 8.000, o Palais de Congrès 8.000 também. Eu, em 2005, fui transferida para Portugal e eu, em 2010, juntei-me à empresa e desenvolvi 2 novos departamentos que não têm nada a ver nem com o booking, nem com a organização de eventos. Foi Música no Ar, que se destina à promoção de artistas musicais nas rádios todas do país e nas rádios comunitárias portuguesas no estrangeiro. E a Rising You, que é o departamento mais recente, que trata basicamente tudo o que diz respeito a plataformas digitais, seja de distribuição, streaming, YouTube, etc. Em primeiro lugar, vamos falar de promoção dos artistas, em parte no que diz respeito a concertos. Basicamente há 2 tipos de concertos nos quais o artista pode divulgar o seu trabalho. A primeira tipologia são os concertos contratados. Como disseram todos os intervenientes, provavelmente até de manhã, a parte rentável é muito importante, porque uma coisa é ser criativo, mas depois também temos que ser empresários, porque criar implica muitas vezes custos. Na parte da música, estamos a falar de estúdios, músicos, whatever, na parte de pintura, etc., tem sempre custos, portanto a rentabilidade é sempre um facto importante. Os concertos contratados são importantes, tanto nas festas, nas feiras, festivais e eventos privados. São importantes pela rentabilidade financeira, pela questão da compra de impulso. Nós artistas, na música, fazemos música, obviamente, mas depois o ideal, geralmente, é fazermos discos. Os discos vendem-se. No caso dos concertos pagos, há sempre a chamada compra de impulso, que é a pessoa pode até nem conhecer o artista que está a atuar. Muitas vezes acontece, não sei se já sejam conhecidos, mas pode às vezes não conhecer e passa a gostar, e passa a ser fã, e muitas vezes compra qualquer coisa. Pode ser um disco, pode ser um cachecol, pode ser um boné, pode ser uma t-shirt, whatever. É sempre rentabilidade associada e a promoção. Por outro lado, a vantagem dos concertos contratados é as condições técnicas. Quando nos pedem um orçamento para fazer um concerto, nós decidimos o que é que queremos levar. Se queremos 50 músicos ou se queremos só 2. E isso é uma vantagem porque transmitimos a imagem que queremos transmitir. Chegamos ao palco com a estrutura que já definimos, com os músicos que já definimos e vamos fazer aquilo que queremos. Isso é uma vantagem. Uma das desvantagens, como está aqui escrito, é a dificuldade de marcação. Portanto, quando não somos conhecidos, as entidades ficam um bocado de pé atrás para contratar. Porquê? Porque, havendo custo associado, é mais difícil e elas preferem sempre ter alguém que já seja conhecido e já tenha, digamos, uma legião de fãs, geralmente, a seguir. A audiência é sempre previsível, principalmente nas festas e arraiais que acontecem no verão. Porquê? Porque contratam um artista, nós não sabemos se vamos atuar para 1000 pessoas ou 10.000. Isso é sempre uma condicionante da qual nós não temos acesso. Os concertos promocionais, que é a segunda categoria, podem acontecer principalmente nos eventos solidários ou nas festas de rádio, que é o que mais costuma acontecer. Tem vantagens e desvantagens também. As vantagens, geralmente, é que são sempre... é uma promoção em locais de grande audiência, porque a rádio costuma ter muita gente a ouvir e geralmente são festas que são de borla e, portanto, as pessoas vão lá, nem que não conheçam os artistas, vão lá. Portanto, é uma boa promoção nesse aspecto e geralmente há muita gente. Porque há muitos artistas, os artistas menos conhecidos acabam por aproveitar o nome dos artistas mais conhecidos que também vão à festa. É uma promoção, tal como no primeiro caso, é uma promoção junto dos agentes de compra, junto dos agentes de compra de concertos. Porquê? Porque já há um intermediário entre a entidade final e o próprio artista, geralmente é um agente local, é uma pessoa que serve de intermediário na parte da compra. E esses agentes locais gostam muito de ir vasculhar as festas todas. E, portanto, seja um concerto contratado, seja um concerto de borla, é importante porque um agente que gosta de um artista é um passo dado para ele vender o próprio artista, seja ele conhecido ou não. A desvantagem, há geralmente custos associados, seja porque geralmente não pagam as despesas de locação, principalmente as festas de rádio. É sempre complicado, porque é sempre nos 4 cantos do país,
Portanto, há viagens, há custos de gasolina, etc, etc. Portanto, é preciso gerir muito bem os convites que recebemos e os quais vamos aceitar ou não. A segunda, exatamente. A segunda parte é a parte das rádios. Nós temos em Portugal sensivelmente 250, ele diz 300, mas infelizmente muitas já fecharam. Temos 300 rádios em Portugal, que são as rádios locais, as rádios nacionais igualmente, e eu falo mais nas rádios locais, porquê? Porque as rádios locais têm várias vantagens em relação às rádios nacionais. Todos nós aqui conhecemos a rádio comercial, a RFM, a Renascença, etc., que são rádios importantes, mas que têm uma grande lacuna, eu acho, na promoção dos artistas, que é, limitam muito os artistas que aceitam passar. Principalmente os portugueses. Quando cantamos em português, então é uma festa. Pronto. E o que é que acontece? As rádios locais não têm essa lacuna. Elas são muito mais abertas em passar a música dos novos artistas. Seja pop, seja rock, seja romântico, seja até popular, que acontece muitas vezes. Portanto, elas não têm limite nenhum. Passam aquilo que lhes apetece. Por outro lado, algumas rádios locais têm um impacto local muito maior do que qualquer rádio nacional. Eu pus aqui a fotografia de dois artistas, provavelmente muitos de vocês não conhecem. Eu posso vos dizer que estes dois artistas, a sul do Douro, não são conhecidos. Mas ele está aqui, o cartaz é o Multiuso de Guimarães, que tem 8.000 pessoas, que estava cheio ano passado. Basicamente, ele só foi promovido através da Rádio Festival no Porto. E a Rádio Festival no Porto tem mais impacto do que qualquer comercial da RFM junta. O Marcos também é outro artista também, que nós não conhecemos porque moramos a sul do Douro, mas que é muito conhecido nessa área e tem, inclusivamente, agenda cheia de espetáculos na área norte do país, que é uma área do país em que há muitos espetáculos. Por outro lado, no que diz respeito ao tempo de antena, nas rádios locais, é muito mais fácil nós marcarmos uma entrevista com as rádios locais do que com qualquer nacional. Elas são muito abertas, elas gostam porque é conteúdo para elas, elas também passam muitas dificuldades e elas precisam de conteúdo novo. Portanto, artistas que vão lá dar entrevistas é sempre positivo. E os locutores estão sempre atentos às novas tecnologias. Aquela plataforma YouTube, eles adoram vasculhar o YouTube à procura de novos artistas. Vou tentar. Há uma grande dificuldade, que é o quê? O acesso à base de dados. Porque elas são 250, posso-vos dizer que existe uma base de dados que está no site da Anacom, se não me engano, ou da ERC, que é a entidade reguladora da comunicação. Essa base de dados das rádios locais foi a última vez revista em 2011, portanto está claramente desatualizada e dizer que está desatualizada é um bocado estranho. Depois é um custo de tempo e dinheiro, porque cada vez que vamos fazer uma entrevista para uma rádio implica despesas de deslocação, implica essas coisas todas e por isso é que é preciso também fazer uma gestão nesse aspecto. O resultado é sempre imprevisível e imensurável. A SPA, por exemplo, não tem ou muito pouco acesso às músicas que passam nas rádios locais. Pois, alguns dizem que as rádios enviam, outros dizem que não enviam, etc. Mas é um resultado muito pouco mensurável, ou seja, nós não conseguimos saber se somos muito conhecidos no país, porque basicamente é muito difícil saber o que é que está a passar em massa nas mais de 250 entidades que há pelo país. E em terceiro lugar, se eu conseguir, as novas tecnologias. Portanto, temos aqui as plataformas todas. Pus ali o Spotify porque de facto é uma plataforma, embora de facto não seja das melhores. O YouTube, o Dailymotion, etc. A parte positiva de tudo o que é digital é a grande independência. O artista pode ser artista e de facto é bom definir-se como artista, seja ele escultor, seja ele autor, escritor, etc. Mas temos que ser multifacetados também, isso é um facto, e empresários, porque é um mundo basicamente, e se nos focarmos só numa coisa, maior é a probabilidade de sermos enganados por aqueles que já conhecem o mercado do que outra coisa. No que diz respeito à parte das novas tecnologias, a nossa independência, porque hoje em dia existem muitas plataformas que podemos utilizar para divulgar a nossa música, e essas plataformas têm um ponto muito positivo em relação aos esquemas que já existem, que vêm da indústria anterior, que são as taxas de royalties. Nós vamos agora não estou a lembrar, mas o CD Baby, por exemplo, é uma plataforma que faz a distribuição das músicas nas plataformas todas mundiais, em que tem uma taxa baixíssima de royalties para eles, portanto é tudo para o artista. Isso é muito positivo, ter uma distribuição mundial igualmente. É independente no sentido em que se vos apetecer fazer uma música por semana e meter aquilo na net, não é preciso pedir a ninguém para poder lançar. Basta ir ao site,
pagar o valor que eles pedem, ou se há uma taxa de royalties da parte dele, meter na plataforma e aquilo está distribuído. É independente nesse aspecto. É um controle total da imagem, que isso é um bocadinho o verso da televisão, porque, por exemplo, no YouTube metemos o vídeo que nos apetecermos. Se não quisermos meter o vídeo porque não nos agrada, nós não metemos e acabou. Não é como, por exemplo, nas televisões em que vamos fazer uma promoção e o realizador, se lhe apetece filmar uma miúda gira no público, pronto, lá vai o tempo de promoção, não é? O contacto, pois, e quando é uma miúda gira ainda é o melhor. O contacto direto com o público. O facto de termos acesso direto ao público é uma grande vantagem, porque nós podemos assimilar as críticas de forma mais direta. As pessoas têm mais tendência em criticar quando é tudo diz respeito no Facebook, no YouTube, os comentários. É uma crítica nem sempre construtiva, mas sempre boa. Porquê? Porque se temos 100 mil comentários bons, é porque o produto agrada na generalidade. Se temos 100 mil maus, aí já temos que pensar um bocadinho melhor. E depois há outra vantagem, que é o grande potencial de crescimento das plataformas em Portugal. Posso dizer que as estimativas da Google sobre a utilização do YouTube em Portugal, por artistas e criadores, ronda os 5%, basicamente. Por isso é que se recebe também tão pouco de royalties no que diz respeito à produção de vídeos em Portugal. A desvantagem é que, como há muito conteúdo, nós não somos só o Portugal que está no YouTube, há muita gente que lá está também, e, portanto, atingir um público de massa é algo extremamente difícil. Até porque em Portugal não existe, digamos, essa iniciativa por parte do público português na sua globalidade, o público mais urbano sim, mas o público mais afastado não, em ir pesquisar novos artistas. Geralmente as pessoas quando vão ao YouTube é porque já sabem o que vão procurar. Vão lá, escrevem Rui Veloso, Tiana, Agir e vão ver aquilo que querem. Geralmente pouca gente vê aquilo que está da parte direita quando não é um nome conhecido. Se aparece lá um nome que elas não conhecem, é grande a probabilidade de não irem pesquisar. Portanto, nós temos é que incentivar essa pesquisa e criar conteúdo para que as pessoas fiquem interessadas. Há uma periodicidade necessária para manter a atenção do público. A nossa sociedade atual exige muito movimento. Nós estamos habituados, seja na televisão, seja no YouTube, seja em qualquer parte, tem que haver muito movimento, para guardar a nossa atenção. E a melhor forma de manter a atenção do público é ter alguma periodicidade, ou seja, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez de 2 em 2 semanas, que é para, digamos, incentivar as pessoas a clicar naquele botão subscrever que aparece no YouTube e é muito importante. E pronto. E o último ponto, a última desvantagem, é a imaturidade do mercado digital em Portugal. Não vou dar aqui números, mas posso-vos dizer que as vendas digitais, compra no iTunes, no Google, etc., são valores completamente ridículos de venda. Ou seja, as pessoas ainda não têm o impulso de ir ao iTunes comprar, porque está geralmente acessível no YouTube, e toda a gente sabe como é que pode ir sacar uma música de borla no YouTube, e não está intrínseco à cultura portuguesa ter que pagar para ter cultura. Fomos habituados há muitos anos a ter acesso à cultura de graça, através das festas e arraiais, etc. E agora com o YouTube, obviamente, se de repente começamos a dizer às pessoas, pá, tiveram uma coisa de borla até agora e agora é preciso pagar, é difícil. Pronto, já estou a ultrapassar o tempo. Obrigado pela vossa atenção, espero que tenha ajudado a perceber mais alguma coisa. E pronto, se houver perguntas, é para a tortura, não é?